E esse é o Pode Sustentar, o podcast que fala de sustentabilidade e meio ambiente de jeito leve e acessível, através das nossas vivências como pessoas no mundo e especialistas na área. E o assunto de hoje é insegurança alimentar e meio ambiente. A gente sabe o quanto que aqui no Pode Sustentar a gente busca falar de assuntos de sustentabilidade, né? E o quanto que os assuntos sociais estão ligados diretamente às nossas causas ambientais. Então, vamos debater sobre isso hoje? Vamos sim. Então, para começar, acho que já virou até um padrão nosso, né? Sempre trazer o que é o conceito e o significado desses termos que normalmente a gente vê muito falando nas mídias, em alguns espaços de discussões também. Então, insegurança alimentar é caracterizado quando há uma quebra do padrão usual da alimentação de uma família, de um grupo de pessoas, de uma comunidade em específico. Esse padrão vai estar relacionado sempre à redução da quantidade e da qualidade desse alimento. E aí, isso é sempre levado também em consideração sobre a escassez desse alimento para aquela família. E para a gente falar de escassez no nosso contexto social, né, brasileiro, a gente precisa trazer alguns dados sobre isso. E aí a gente percebeu, né, pesquisou que, segundo a ONU, 41% da população brasileira vive em algum grau de segurança alimentar. Existe, né, o grau aí mais grave, e nesse grau mais grave a gente tem 37,4% de crianças de até 4 anos de idade que estão fazendo parte dessa escala. Então, infelizmente, é um número muito alto, é um número que representa um percentual muito significativo da nossa população e um assunto muito delicado, né, que influencia em questões relacionadas à saúde, em questões relacionadas à produtividade, né, então, na educação dessas crianças, né, no desenvolvimento cognitivo também. Então, é uma informação de muita sensibilidade, né, a ser tratada, e é o que a gente quer trazer aqui hoje, né? Relacionar esse aspecto sobre o quanto que a forma como a gente tem degradado o meio ambiente tem potencializado essa situação. Vale lembrar também, né, você trouxe aí alguns aspectos e também o aspecto da segurança. Muita gente aí, principalmente da família tradicional brasileira, foca tanto na questão da segurança, né, de falar assim, vamos regularizar, sei lá, o uso de armas para todo mundo, para a gente estar mais seguro, e mal sabe que o quanto de violência a gente deixaria de gerar simplesmente se as pessoas tivessem acesso à comida, se as pessoas tivessem o mínimo, né, para conseguir sobreviver. Então, a gente vê tantos casos aí de pessoas, né, principalmente pessoas em situações de vulnerabilidade, que foram presas ou que sofreram algum nível de violência, até policial mesmo, pelo simples fato de estar buscando comida para sua família, sabe? Então, a gente vê que a relação da fome com a violência e também com a saúde e com a educação, como Jana já trouxe, ela é uma relação direta, né? Nem indireta, né? É algo realmente que impacta completamente esses aspectos. E isso é tão nítido, isso é algo tão consolidado assim a nível histórico mesmo de estudos sociais, que a gente vê que o próprio governo tem várias medidas, né? Tem vários programas que buscam combater esses índices, buscam combater essa realidade. E aí, Jana vai trazer aqui mais um pouco também sobre eles. Então, a gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi um programa instituído por meio do Fundo Nacional de Educação para justamente tentar fortalecer essa segurança alimentar nos ambientes escolares, né? Então, esse programa ele atende desde o maternal, as creches, até realmente ali o ensino médio. Atende também instituições filantrópicas, né, que façam parte desse programa de educação.
e é para garantir a merenda escolar das pessoas que, por muitas vezes, né, às vezes é aquela única refeição nutritiva que consegue ter no dia. E talvez nem nutritiva, mas só a refeição que consegue ter naquele dia, né? E dentro desse programa tem um aspecto muito interessante que é a priorização da aquisição de produtos da agricultura familiar, que é um ponto principal que a gente também vai tratar aqui nesse aspecto relacionado ao meio ambiente. E aqui na Bahia, a gente também tem um programa que já está funcionando um pouco melhor até do que o programa do governo federal, que é o programa de aquisição de alimentos, né? Hoje, na verdade, ano passado, no ano de 2023, a Bahia lançou um decreto de que eles prometem aqui chegar a 100% da alimentação das escolas virem da agricultura familiar, né? Mas nós estamos considerando que mais de 80% da alimentação escolar de todos os municípios da Bahia vem da agricultura familiar. Isso é muito interessante e é algo que realmente deve ser fortalecido, porque a agricultura familiar é aquela produção regional, né, de alimentos por comunidades rurais. Então, quando a gente consegue ter um estado tão grande em território, né, tão populoso também, e com uma população rural tão assim condensada como a Bahia, a gente consegue perceber que sim, quando há incentivo desse tipo de política pública, é possível a gente proporcionar alimentos mais nutritivos, né, e de um acesso que impacta menos e que traz diversos benefícios econômicos, sociais e ambientais para o local onde a gente vive. Nas minhas andanças aí nos últimos meses, foi muito notável parar para pensar o quanto que esses programas também ajudam na regularização desses produtores. Porque para você participar, né, de um PNAE, de um PAA, o produtor rural, aquela produtor de agricultura, mesmo de agricultura familiar, ele precisa estar com a regularização em dias, ele precisa estar com todo esse arcabouço bem fechadinho para ele conseguir ser considerado, né? De vender esse produto. E muitas vezes essa venda para o governo acaba sendo a fonte, o cliente principal daquele produtor. Então é muito importante, né? Quando a gente fala tanto em sustentabilidade, em ter o tripé sendo atendido, e quando a gente fala do fortalecimento da agricultura familiar, como Jana já trouxe aqui, ele atende exatamente a todo esse tripé. Ele atende a questão social, atende a questão ambiental, porque é um produto de muito mais qualidade do que outros produtos, né, transgênicos, do que aqueles produtos de monoculturas grandes e cheios de agrotóxicos. Não, a agricultura familiar, ela tem um caráter, assim, e uma identidade muito mais natural, muito mais tradicional, né, da terra, daquelas pessoas que são muito mais sustentáveis com a terra, às vezes não tem nem noção desses termos que a gente usa muito, mas tem a vivência da sustentabilidade de fato, de falar assim, esse pedaço de terra é o único que a minha família tem e precisa continuar tendo ao longo das minhas gerações. Então, eu fui dando algumas oficinas, né, sobre agroecologia, sobre essa questão de sustentabilidade com a terra, e era muito interessante ver que diversas pessoas praticavam a agroecologia, mesmo sem saber que era agroecologia, sabe? E parar para pensar que muitos deles é isso, assim, o que a gente come é o que a gente produz. Às vezes não é nem o que compra, às vezes não conseguia nem vender o que produzia, mas produzia para comer. E a gente fortalecia muito essa questão, né, da riqueza de se ter uma terra para produzir, da riqueza de você produzir o seu próprio alimento. Isso afeta diretamente a saúde, afeta diretamente diversos outros aspectos. E para além, né, dessa romantização, assim, né, porque realmente eu acho muito bonita essa relação, mas a gente sabe que a realidade da vida de muitas dessas pessoas é uma realidade muito difícil e que a gente precisa, sim, desses incentivos, desses programas para auxiliar, né, em todos esses aspectos, mas que também... Peraí que eu me perdi no meio da fala. Vou deixar para te passar. Mas que mesmo com todos esses aspectos, muitas vezes falta, né, para essas comunidades. Às vezes falta acesso, muitas vezes falta água. A gente até vai trazer no episódio mais para frente aí um pouco
da importância da água nesses momentos, né? Então, mas faltou a gente falar de um dos programas. Sim. Tem também o Bahia Sem Fome, que foi instituído nesse último governo da Bahia, que traz uma política diferente de fortalecimento da produção agrícola e orgânica, que também vem de um acordo com uma lei federal sobre essa questão de produção agrícola e orgânica, que nós temos aqui para fortalecer também, né, a produção de orgânicos, que a maior parte desses produtos orgânicos são produzidos por sistemas agroecológicos ou também por comunidades de agricultura familiar. E aí eu conheci esse programa de Bahia Sem Fome quando houve um incêndio na Associação de Catadores de Itabuna, e eles ficaram com dificuldades financeiras, né, porque a maior parte do material foi queimado. E uma das medidas do governo do estado para iniciar o fortalecimento, a reconstrução, foi primeiro alimentar essas pessoas, porque entende-se que é uma necessidade básica, né? Tá ali realmente como necessidade básica para a nossa sobrevivência e para que a gente desenvolva qualquer outra atividade. E nos últimos 6 meses, cerca de 65 mil famílias conseguiram receber donativos produzidos pela agricultura familiar orgânica, e 164 municípios da Bahia conseguiram também ter acesso a esse benefício. Eu acho muito interessante porque realmente há um acompanhamento nutricional, há um acompanhamento de qualidade, né? Há um acompanhamento ali de prioridade dessas famílias que são receptivas aí desses produtos. E isso, quando a gente percebe que realmente por ser necessidade básica, muitas pessoas passam fome ainda, e por meio do campo próximo, regional, do fortalecimento dessas pessoas, você consegue disponibilizar esse recurso, de fato é muito interessante, né? E é muito interessante que a gente continue tendo programas que fortaleçam, né, e que aumente cada vez mais os recursos para que essa produtividade seja uma escala que consiga atender grande parte da população. Lendo um artigo sobre o surgimento de agrotóxicos no Brasil, né, eu li que surgiu muito pela necessidade por conta do crescimento populacional. Então, como a população cresceu, né, de forma talvez desregrada nos últimos anos, precisou também que o alimento chegasse mais rápido na mesa dessa população. E aí, hoje a gente percebe que muitos alimentos que são a base da nutrição da mesa do brasileiro, que também está muito relacionado com a cultura do país. A gente sabe que o Brasil, né, pelo clima, pela origem, tem um tipo de alimento que está relacionado com a nossa cultura. Ele é muito mais exportado do que permanecer aqui dentro, né? E isso aumenta muito também o custo desse alimento para as pessoas que estão aqui. Então, aí a gente já entra num outro aspecto, que é o fato da geração de doenças. Por quê? As pessoas com custo do alimento muito mais alto acabam adquirindo alimentos que têm um baixo teor nutritivo e são muito mais baratos. E é muito triste porque a gente vem trazer essa questão da necessidade da segurança alimentar com qualidade, com nutrição, e se depara com essa questão econômica, né? Mais uma vez, o nosso modelo econômico que nós falamos em todos os episódios aqui. Então, é algo que, assim, também precisa ser discutido, né? E ser implementado de forma adequada. Sim. Inclusive, muito se fala sobre a questão de distribuição, né? De que, assim, eu não vou saber em números exatos aqui agora, mas que a nível mundial a gente produz uma quantidade muito grande de alimento de que poderia estar atendendo a muitas pessoas que estão em situação de fome mesmo, de segurança alimentar, mas que a forma como esse alimento é distribuído, ela é desigual, assim como a questão econômica, né? Então, a gente tem aí, realmente é isso, a gente começa a usar de agrotóxicos, usar de industrializar os alimentos para que eles consigam durar mais tempo no transporte e nessa distribuição, sendo que a gente poderia estar promovendo a produção desses alimentos com qualidade
em locais mais próximos aonde eles vão ser consumidos, né? Porque, por exemplo, se for parar para pensar, todas essas formas essas formas químicas de conservar os alimentos, toda a parte industrial quanto da parte da própria produção mesmo, é uma forma de deixar o alimento conservado por mais tempo para conseguir transportar ele, para conseguir fazer ele chegar mais longe. Mas se a gente conseguisse consumir de produtores locais, se a gente, né, focasse mais na agricultura familiar, igual a gente está trazendo aqui, a gente conseguiria alimentar mais pessoas de uma maneira muito mais digna e muito mais nutritiva do que focando nessa questão só de quantidade, né? Porque a gente tem muita quantidade e pouca qualidade. E aí isso gera diversas consequências de segurança alimentar. Sim. A principal, né, relacionada a isso é a questão da escassez dos alimentos, né? Como a gente já trouxe sobre isso. A parte dos problemas de abastecimento, como o Brasil é um país rodoviário e a gente tem toda essa variação relacionada ao combustível, isso também influencia muito na questão dos preços dos alimentos. E a gente sabe quem paga a conta sempre por isso, né? Então, muitas vezes a população que não vive nem com um salário mínimo e como é que vai conseguir escolher frutas, verduras, arroz, feijão, se o que dá para comprar na feira é miojo? Sabe? Se é macarrão instantâneo, né? Na verdade. Então, não tem como garantir a segurança alimentar de uma população se a gente realmente não tem essas políticas, né, estabelecidas e executadas. E aí é algo tão importante, né, que é o primeiro ODS nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Todo episódio a gente traz sobre isso aqui, porque sempre tentamos contextualizar e relacionar, e tudo sobre o meio ambiente também está lá dentro, né? Então, acabar com a pobreza e todas as suas formas em todos os lugares. É a base, realmente, do que a ONU considera como prioridade para que a gente tenha uma sociedade, né, mais sustentável, né, mais próxima do que a gente considera disso, né, Mila? E próspera, né? Assim, a gente fala muito o quanto que é isso. Para a gente conseguir produzir, para a gente conseguir viver, a gente precisa existir primeiro, a gente precisa sobreviver. Então, a questão de alimentação é uma das bases para a gente conseguir fazer todas as nossas atividades. E a gente consegue perceber também essa relação direta, né, como uma das consequências dessa insegurança alimentar, a questão da saúde das pessoas. Porque é isso, a gente afeta a qualidade nutricional da vida daquela pessoa e ela começa a ficar doente, ela começa a, inclusive, sobrecarregar o sistema de saúde, né? Então, a gente tem isso, essa questão, e aí ela começa a não ter dinheiro para poder até comprar os medicamentos para poder melhorar, sendo que a gente percebe o quanto que a nutrição, ela seria, às vezes, o suficiente para prevenir várias doenças, se a gente tivesse uma alimentação mais saudável, mais robusta. E, inclusive, a gente teve muita vivência, assim, nessas oficinas que a gente deu de agroecologia, sobre o quanto que a gente foi perdendo até o sabor dos alimentos com a industrialização e com a monocultura, com a questão de agrotóxicos. Tem muitas espécies, as espécies nativas, né, de feijão, de fruta, sei lá, de manga, de diversas frutas e de diversos alimentos, eles têm sabores regionais diferentes, a depender de onde eles são plantados. E muitas vezes, quando as pessoas simplesmente desmatam tudo para produzir uma coisa só, de uma espécie só, de uma forma só, cheio de agrotóxicos, cheio de químicos, elas perdem, inclusive, esses sabores ancestrais. Foi se falado muito do quanto que alguns tipos de alimento antigamente tinham um sabor e hoje em dia tem outro. Ou então, sei lá, a gente comeu melancia, sabe? O pessoal assim, nossa, aqui dá melancia em quintal, dá melancia na rua, dá melancia onde... Que delícia. Eu sabia a melancia era branca. Eu olhei pra melancia e falei assim, vixe, essa melancia... Tipo assim, pelo meu padrão, né, do que eu conhecia. Eu achei que a melancia doce era a melancia bem vermelhinha. E a melancia bem branca, eu falei, cheia de caroço, amiga, assim, muito, muito, muito caroço. Tinha mais caroço do que melancia. Na hora que eu botei na boca, menina, mas tão deliciosa, nossa, tão deliciosa. E eu fiquei assim, gente, é isso, sabe? Às vezes o alimento, assim, da sua forma mais natural, ele
É isso, é algo que aqui na cidade eu compro, eu jamais vou ter esse sabor. E deveria ter. E a gente conversou muito também, um rapaz trouxe, que é um pesquisador social, do quanto que até esse prato tradicional brasileiro, ele também é um pouco equivocado e ele também é um pouco trazido de como é que pode falar? Ele apaga um pouco essa parte da regionalidade. Porque, Uhum, tipo assim, feijão, arroz e carne. E a salada, que é alface e tomate. Em muitos lugares, o tomate não o tomate diz que é uma das piores coisas para se plantar, assim, das mais difíceis para se plantar. Mas você tem diversos outros tipos de fruta, de legumes, etc e tal, que são muito mais fáceis de se plantar. Por exemplo, a questão do feijão mesmo. Em muitos lugares da Bahia, o angu é é o o que que dá predomina, né? exatamente. E o pessoal assim, mas a gente não planta angu porque não sai. Andu, na verdade, né? O andu porque não sai. Porque meio tipo assim, a gente só. Ele, tipo assim, como se ele brotasse lá na plantação, mas ele não fosse economicamente aproveitado. E eu, tipo assim, Uhum. nossa, mas eu amo tanto. Mas assim, é isso, a gente vai percebendo o quanto que, até a nível cultural, a gente costuma muito dar mais valor para o de fora do que para o nosso. E se a gente for parar para pensar na Europa, em outros lugares que não tem produção, né? Porque a nossa economia é muito de exportação, exatamente Uhum. cada a nossa riqueza aqui. Quanto é uma manga lá fora, sabe? Quanto é uma banana? Como a gente tem aqui, a gente às vezes não valoriza isso. Uhum. Tá começando a acontecer essa tristeza que é um macarrão instantâneo começar a ser mais barato do que uma fruta. Sim, com certeza. Ser mais barata ou ser mais cara do que um refrigerante, né? Um suco ser mais caro do que um refrigerante. Então, assim, é realmente para esse lugar que a gente está indo, sabe? É isso que a gente quer para nossa alimentação, para nossa qualidade de vida. E esse acelerar da produção é o que muito contribui também para a emissão de gases de efeito estufa. Hoje, a agropecuária, ela representa cerca de 25% da produção de gases de efeito no Brasil, de gases de efeito estufa para a atmosfera. E os outro 44% que está relacionado à parte de mudanças do uso da terra, que também inclui o manejo para que seja plantada os aspectos aí da agricultura, também estão inclusos nesse 44%, né? Então, assim, a gente pode ter mais de 50% da produção alimentar do Brasil, né? Com a utilização de agrotóxico, com o desmatamento, com monocultura, sendo responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, que é o que a gente sabe que potencializa, né, a mudança climática. E se Então, a gente... muito do que a gente tem vivido relacionado a grandes secas, Uhum. bastante, né? Períodos de enchentes totalmente desregulados, né? Os eventos climáticos extremos que alteram totalmente o ciclo natural produtivo desses alimentos, né? Os ciclos naturais aí da movimentação da Terra. Então, o que dificulta ainda mais o acesso da comida de qualidade e com boa quantidade à mesa das pessoas. A gente sempre percebe que quando há eventos climáticos extremos, o que as cidades mais solicitam é o alimento, porque começa a Uhum. ser difícil para chegar, começa, né, a ser difícil para plantar, e isso fica acontecendo até pós, né, esse evento climático sair do grau de crise, né, e ficar com as consequências ali da passagem dele. Você trouxe os dados dos gases e volto a falar da questão do transporte. Né? Você trouxe quase 50% e se a gente for parar para pensar, o quanto do que está rodando aí de transporte rodoviário, principalmente, realmente no transporte de alimentos para cima e para baixo, a gente ainda consegue aumentar muito mais Sim, ainda essa porcentagem de gases relacionado com a nossa questão de alimentação. é verdade. É realmente algo que a gente precisa caminhar para essa direção, de iniciar, né, de fortalecer essas políticas para que a gente tenha cada vez mais a comida mais perto da nossa mesa, né? E não tão distante como ela ainda é tão predominante hoje. Sim, eu acho que vale a gente parar para pensar, então,
quais são as medidas, sabe, que a gente pode adotar no nosso dia a dia, na nossa vivência, que estejam relacionadas com a questão dessa segurança alimentar. Tanto para a gente, eu acredito que é muito interessante a gente pensar sempre no nosso e também pensar sempre no do outro, né? Então, a gente tem sempre, assim, melhores escolhas para a gente fazer para o nosso prato dentro de casa, mas também essa questão do voluntariado mesmo, sabe? A gente tem muitas instituições, né, instituições de caridade, instituições de movimentos sociais também que cuidam de pessoas em vulnerabilidade, e o quanto que é importante a gente doar para essas instituições, a gente doar tanto a questão, a gente está trazendo aqui a questão alimentar, né, alimentícia, mas com outros materiais também, e esse trabalho, né, o quanto que esse trabalho humanitário, assim, de ajuda social, ele impacta muito, sempre impactou a questão social o tempo inteiro, mas com a crise climática e com esses eventos que estão criando, como é que é o nome, amiga? Imigrantes climáticos? Sim. Uhum. Imigrantes climáticos, né? Sim. Várias pessoas. Então, assim, cada vez mais o cuidar do outro está sendo necessário. Então, algumas ações que a gente pode parar para poder pensar, assim, como que a gente consegue contribuir com essa questão de segurança. É isso, o que a gente já trouxe aqui, só recapitulando, a questão da agricultura familiar. Então, acredito Uhum. que uma das melhores formas da gente fortalecer essa pauta é realmente sabendo quem que produz na sua região, né? Quais são as empresas, se for industrializado, até se for industrializado, não é processado de alguma forma, é o contrário, não processados, mas industrializados de alguma forma, os alimentos ali, quais são os alimentos da nossa região, do seu município, ou de municípios vizinhos, quem são as famílias ali, sabe? Ir na feira, né? Comprar direto do produtor, comprar também frutas e verduras e tudo da estação. Da estação, sim. Também tem tanta economia no bolso, né? Porque as coisas da estação são mais baratas, acabam sendo mais baratas, como também essa valorização que, inclusive, a gente tenta trazer aqui, né? A gente está com as estações do ano aí, como temporadas do nosso podcast. Uhum. Vamos tentar trazer também essa discussão, assim, né? Quais são as estações, quais são as espécies que estão em alta na estação, por que não buscar consumir essas espécies? Sim, e todas as dicas de ações que a gente traz aqui é sempre lembrando que nós fazemos o que está dentro da nossa realidade de fazer, principalmente nesse contexto de insegurança alimentar. Mas sempre que pudermos fazer escolhas melhores, né, a gente pode fazer. Existe uma questão relacionada a isso, que essa questão da sustentabilidade, do orgânico, do verde, por ser algo que não é tão incentivado como deveria, geralmente esses produtos têm um valor agregado muito maior do que os produtos que são de produções convencionais. E isso tem gerado, né, uma polêmica muito grande sobre essa escolha do consumo, né, sobre essa prioridade do consumo, porque não há um incentivo de fato para que a gente tenha preços que sejam justos, né, e que estejam de acesso a toda a população. Mas, com certeza, né, nas feiras municipais, a gente encontra muito produto da região com preço muito melhor. Algumas cidades também, Vitória da Conquista, eu não sei se tem ainda, mas tinha aquela feirinha. Cestas, né? Sim, e tinha cestas do programa de agroecologia, e tinha também uma feira que era no Caium ali, que era a feira de produtos orgânicos, que acontecia a cada 15 domingos, de 15 em 15, nos domingos ali, todo mês. E aí tinha muita produção. Aqui em Ilhéus não tem, Itabuna tem no Centro de Cultura. A gente pode pegar mais informações para colocar ali no post, né? Para que a gente consiga realmente ter essa priorização de relacionar a questão de segurança alimentar com o meio ambiente. Perfeito. Eu acho que é isso, amiga. Então é isso, né? Lembrando que esse é mais um aspecto socioambiental que está relacionado aí com a questão de pessoas na natureza. E eu tava, só pra gente encerrar, eu Vontade. tava
ouvindo falarem sobre isso, né, em uma discussão sobre a presença de agrotóxicos, né? E a gente sempre chega num ponto que é pensar que o nosso futuro é ancestral. Não tem outra forma da gente continuar a vida na Terra que não seja nos conectando com tudo que é ancestral, né? Porque muitas famílias dessa da agricultura, né, de agroecologia, preservam inclusive o ciclo da lua, que é algo, né, que os povos indígenas consideravam e diversos povos originários também consideravam para a produção dos alimentos. E a gente tem isso, inclusive, uma tradição relacionada ao São João, que é a época de colheita de milho, né? Planta-se no dia 19 de maio, em maio, e aí colhe agora, nesse período que está relacionado tanto com o ciclo da lua, né, quanto com a época também que é de maior. Por isso que tem muito milho no São João, porque é a época realmente de colheita desse alimento, né? Então já vira uma tradição cultural, né, de preservar as culturas dos lugares e também de preservar esse aspecto aí da produção alimentar. Então não tem jeito, o futuro é ancestral. Amiga, eu lembrei de um ponto perfeito para a gente tratar nesse episódio que eu quase ia deixando passar, que são as hortas comunitárias. Nossa! Como esqueci? Gente, uma das formas também de maior incentivo ao combate da questão da fome mesmo, e principalmente em grandes centros urbanos, é a criação de hortas comunitárias, né? Urbanas. Exatamente. Porque, por exemplo, a gente trouxe aqui o André Fraga e, para mim, ele é um dos grandes disseminadores aí dessa ideia de hortas urbanas, comunitárias. Então, assim, a gente pode ter essas iniciativas dentro das cidades, né? Em escolas, nessas instituições sociais, em praças públicas, e ali com pessoas que eu lembro que uma vez a gente conversou assim, foi dito o quanto que pessoas, principalmente, por exemplo, em terceira idade, né, que já não trabalham mais e tudo, que é até uma ação terapêutica para muitas pessoas. Uhum. E pensa aí para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, que moram até na rua mesmo, que sabe que não tem nada, elas poderem ter um mínimo ali, sabe, uma fruta, algo realmente para se alimentar. Inclusive é isso, a questão até de você ter frutíferas também, né? A gente tem tanta arborização nas Sim. cidades, assim, com plantas exóticas, com plantas que tem espinho. Aqui em Conquista mesmo, meu Deus, é uma palhaçada, umas espécies assim, cheias de espinho, que chega a ser até perigoso. Eu já tropecei, já furei minha mão, me apoiando numa árvore que era só espinho. Mas a gente encontra poucas frutíferas, que o pessoal fica achando, ai, não, mas suja o passeio e tudo. Gente, que sujeira é essa que alimenta a nossa barriga, sabe? A gente tem que mudar um pouco alguns desses nossos conceitos. E uma outra questão também é ocupar terrenos que deveriam ser da União, né? Mas que são de grandes famílias, que têm muitos terrenos, muitas casas, não fazem absolutamente nada com isso. Todas as cidades sempre têm essa questão. Então, até no próprio plano diretor, ser uma ferramenta de tratar a destinação desses lugares, né? Para que a gente tenha uma utilização comunitária adequada, né, e que seja realmente útil de forma produtiva para a população. Já pensou se a gente tivesse Chama de função social. função social do terreno, né, do imóvel? Então, é bem interessante mesmo a ideia de hortas comunitárias urbanas, até para que a gente também tenha mais áreas verdes nos centros urbanos, mais contato com a natureza também, que é muito importante. Tem aquela série da Netflix, Zonas Azuis, que uma das... Ah, é muito interessante, amiga. Se você assistir, você vai gostar. Que fala de várias formas, né? Várias áreas do mundo foram analisadas relacionadas à longevidade. E aí, uma das coisas que tinha em comum em todas essas áreas era justamente o contato com a natureza e a produção do próprio alimento. Então, a maior parte dessas comunidades estavam ali há anos e ainda conseguiam permanecer com essa agricultura, né, de colher o próprio alimento, de produzir o próprio alimento, de estar em contato com a terra. E é interessante porque a maior parte das entrevistas é só com gente sem mais. E são em vários lugares do mundo, né? E tem diversas outros quesitos, né, que eles analisam, como
o contato com rede, né, de pessoas, rede de apoio, que você também está em uma produção de agricultura, fortalece esse senso de comunidade, né? Então, são diversas coisas que iriam proporcionar muito mais qualidade de vida para a gente. Então, pessoal, é isso, assim, como a gente pode perceber a cada episódio do Pode Sustentar, realmente o tripé, meio ambiente, sociedade e economia, ele tá junto e misturado em um grau que não tem como separar, não tem como a gente tratar nenhum desses temas de forma separada. E eu queria muito saber de vocês, assim, vão lá na nossa rede social, né, no Pode Sustentar no Instagram, ou então deixem aqui na caixinha mesmo do Spotify a opinião de vocês sobre isso, né, o que é que vocês conseguem visualizar aí no dia a dia de vocês, na vivência de vocês, dessa relação, né, entre insegurança alimentar e meio ambiente, traz aqui um pouco pra gente. E na próxima semana a gente tem. Não, na próxima semana não. E ainda essa semana a gente tem o encerramento do nosso podcast, né? Com o nosso último episódio. Esse é o penúltimo, a gente ainda tem mais um para a gente se despedir do outono, porque o inverno ele já está aqui batendo na porta, meu Deus do céu. E a gente Temos vai muitos temas todos interessantes, esses né? e a gente vai juntos aí curtindo todo esse passear das estações aqui com a gente. Sim, exatamente. Então, até a próxima. Um beijo! Um beijo!